Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento de adoração e meditação na Tua Palavra, nós elevamos nossos corações em gratidão. Agradecemos-te, Senhor, por este novo dia que nos concedeste, um dia de vida, de oportunidades e de comunhão contigo. Obrigado por Tua graça e fidelidade que renovam a cada manhã. Pai querido, colocamos diante de Ti a nossa nação Angola. Estende a Tua mão poderosa sobre este país. Abençoa as autoridades, os governantes, os líderes espirituais e todo o povo. Que haja paz, justiça e prosperidade em cada província e que o Teu Espírito Santo continue a guiar esta terra no caminho da verdade. Senhor, lembramos-nos também daqueles que neste momento estão a viajar, seja por terra, mar ou ar. Guarda-os de todo mal, livra-os de acidentes, proteja suas saídas e suas entradas e que cheguem aos seus destinos em segurança sob Tua proteção. Oramos ainda por todos os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nas suas casas ou que sofrem em silêncio. Estende sobre eles a Tua mão curadora, consola os corações aflitos e renova a esperança daqueles que confiam em Ti. E agora, Senhor, ao abrirmos a Tua Palavra, pedimos, fala conosco por meio do Teu Espírito Santo. Que cada palavra pronunciada seja inspirada por Ti e alcance vidas, transformando corações, fortalecendo a fé de todos que ouvirem esta mensagem. Assim oramos e consagramos este momento nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebam as nossas saudações a partir da área missionária do IS, com vosso irmão na fé, Reverendo Elias Sapato Rossi. É com grande alegria que hoje partilhamos juntos mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Louvamos ao Senhor por nos conceder este novo dia e por permitir que, mesmo à distância, possamos estar unidos pela fé. Vamos ler a Palavra de Deus como meditação desta manhã, na epístola que Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 8 ao versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 8 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vos habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavras de salvação. Meu caro ouvinte, hoje somos convidados a meditar no tema que diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Sim, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas afirmam ser filhos de Deus, mas nem todas demonstram na prática o fruto e a direção do Espírito Santo. Ser filhos de Deus não é apenas uma convicção verbal, é um estilo de vida conduzido pelo Espírito Santo. Na carta aos Romanos, mostra que existe uma diferença profunda entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. No texto que nós lemos, a carne leva à morte, mas o Espírito conduz à vida e à comunhão com Deus. Hoje, refletiremos sobre 3 lições principais quando somos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo. Repito, hoje refletiremos sobre 3 lições principais quando somos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo. Primeira lição: o Espírito Santo nos liberta do domínio da carne. Nós vemos isso no versículo 8 ao versículo 11. O Espírito Santo nos liberta do domínio da carne. Paulo começa dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne aqui representa a natureza humana dominada pelo pecado, os desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a inveja e o afastamento de Deus. Mas há uma boa notícia. Versículo 11. A boa notícia nós encontramos no versículo 11, que diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Meu caro ouvinte, quando o Espírito Santo entra em nós, ele rompe as correntes do pecado e nos dá poder para vencer as tentações. Isto é, a carne quer dominar, mas o Espírito dá força para dizer não, não ao pecado e sim à vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai em espírito e não cumprires os desejos da carne. Andai em espírito e não cumprires os desejos da carne. Segunda lição que nós podemos tirar: o Espírito Santo nos confirma como filhos de Deus. Vemos isso no versículo 14 ao versículo 16. O Espírito Santo nos confirma como filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Meu caro ouvinte, ser guiado pelo Espírito é andar sob sua direção, ouvir sua voz, seguir seus conselhos e obedecer sua palavra. Paulo continua dizendo: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 16. Isso significa que o Espírito Santo testemunha dentro de nós, trazendo segurança e paz de que pertencemos a Deus. Meu caro irmão, o Filho de Deus não é guiado por emoções, opiniões ou tradições, mas pela voz do Espírito Santo. Ele sente quando deve falar ou se calar, quando deve avançar, quando deve esperar ou recuar. A vida cristã é uma caminhada de dependência e sensibilidade ao Espírito. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: os teus ouvidos ouvirão
uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Terceira e última lição: o Espírito Santo nos conduz à herança e à glória de Deus. O Espírito Santo nos conduz à herança e à glória de Deus. Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, a filiação espiritual não apenas muda o nosso presente, ela garante nosso futuro eterno. Os filhos de Deus são herdeiros de uma herança incorruptível, reservada nos céus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Mas Paulo lembra: antes da glória vem a cruz. Quem é guiado pelo Espírito também é preparado para suportar o sofrimento, porque o Espírito dá força e esperança mesmo nas lutas. Minha irmã e meu irmão, o Espírito Santo não apenas nos conforta, ele nos transforma e fortalece no meio das tribulações, lembrando-nos que o sofrimento do presente não se comparam à glória do futuro. Romanos 8, 18. Ser filho de Deus é um privilégio imenso, mas também uma responsabilidade espiritual. Os filhos de Deus são aqueles que foram libertos do domínio da carne. São guiados e confirmados pelo Espírito Santo. Vivem em esperança, guardando a glória futura. Deus deseja que vivamos não segundo nossos desejos, mas sob a direção constante do seu Espírito. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nossa vida manifesta o caráter de Cristo. E nós nos tornamos numa nova criatura, meu irmão e minha irmã. Precisamos viver nas esperanças gloriosas de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nossa vida manifesta o caráter de Cristo e o mundo pode ver que verdadeiramente somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo continue a guiar tua vida todos os dias e que tu vivas como verdadeiro filho ou filha de Deus. Quero agradecer por teres acompanhado esta mensagem. Que ela edifique o teu coração e te aproxime ainda mais ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo e com toda a tua família, hoje e para sempre. Amém.